Bom dia para você, tudo novo, dia 12 de janeiro de 2021. Eu espero que você esteja crescendo com a nossa leitura bíblica. Esse é o grande desafio de ler o ano todo a palavra, isso vai mudar a sua vida. Hoje a nossa leitura é Gênesis 38 a 41 e eu quero ler um trecho para você, o que está lá em Gênesis 39, que fala sobre a história de José, diz assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles os venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. E o texto continua dizendo, você conhece a história, que vai estar lendo o capítulo hoje, que Potifar deixou José responsável sobre todas as coisas, menos sobre a sua mulher. E o texto continua dizendo algo extraordinário, falando sobre a tentação que José ele passou. Diz assim: José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. No versículo 7, logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer o seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou-o pelo manto e exigiu: venha e deite-se comigo. José se desvencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. O texto fala e narra um caso de abuso sexual e José ele é lançado na prisão por causa da sua integridade, e o texto termina dizendo que o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. O Senhor estava com ele, ele dava sucesso em tudo o que ele fazia. Eu acredito que talvez a maior crise que a gente vive hoje na nossa nação, que a gente vive nas mais variadas instâncias, seja no Senado Federal, nas câmaras federais, estaduais, na política, nas empresas, é uma crise de integridade. Saiu uma entrevista há um tempo atrás, na verdade uma pesquisa na revista Você S.A., qual era a característica que os empreendedores, os CEOs mais admiravam e procuravam nos seus funcionários, e você sabe qual era a característica disparada que foi em primeiro lugar? A palavra é integridade. De fato, integridade é a capacidade ou a qualidade daquele que é inteiro, que não tem duplicidade, que é alguém que é a mesma pessoa no trabalho, no casamento, quando ninguém está olhando. É aquela pergunta que é respondida: quem é você quando ninguém está olhando? Quando a gente observa a vida de José do Egito, quando nós observamos o que Deus fez, o quanto Deus o provou, Deus colocou um teste. Cada passo do caminho de José era testado. Em cada passo, em cada prova, ele era aprovado. E o texto vai ressaltando que o Senhor estava com ele e dava sucesso em tudo que ele fazia. De tudo que a gente poderia falar sobre José, e é o que eu quero encorajar você na leitura de hoje, é essa palavra: integridade. Será que você é alguém que passa pelos testes da honestidade no trabalho? Será que se o seu chefe, os seus companheiros de trabalho vasculhassem aquilo que você faz, você passaria nesse teste? Será que você passaria no teste das conversas privadas, que é aquilo que você diz quando ninguém está ouvindo, aquilo que você fala sobre as pessoas? Você passaria nesse teste? Será que você passaria no teste do BBB, que é da câmera? Se alguém colocasse uma câmera onde você está, você passaria? José é alguém que foi honrado e aprovado por Deus porque ele tinha uma absoluta integridade que o fez vencer a tentação sexual. É somente o caráter e a integridade que nos sustenta na hora da provação. É o caráter, a integridade que pode nos levar para uma tarefa e para um desafio maior. Quero fazer umas perguntas então para você avaliar como é que está o seu quociente de integridade. Eu me comporto de maneira diferente quando eu estou no centro das atenções? De repente eu esqueci as promessas que eu fiz, digo que vou fazer e não faço? Geralmente eu chego tarde aos meus compromissos? Com frequência eu mudo os rumos dos compromissos que eu declarei aos outros? As pessoas têm dificuldade em me contar confidências? Geralmente eu procuro as soluções práticas ao invés dos princípios? Existem coisas que eu faço que eu não faria se eu soubesse que eu estou sendo observado?
Eu me esqueço de retornar as coisas que eu tomo emprestado. Eu utilizo frequentemente materiais de escritório que não me pertencem para os meus fins pessoais. Eu tenho preocupações com a minha imagem, como as pessoas me veem. Se você respondeu sim à maioria dessas questões, você está em meio a uma grande crise de integridade e eu sei que a história de José hoje vai abençoar e restaurar e transformar o seu coração. Quero orar com você. Pai, eu quero clamar a Ti que o Senhor levante homens e mulheres íntegros, inteiros, sinceros, honestos. Ó Pai, que o Senhor levante discípulos, ó Deus, que sejam reconhecidos com alto grau de integridade, assim como José, que venceu a tentação sexual, a tentação no trabalho, e foi colocado, ó Deus, como o segundo em comando em todo o Egito, por causa da sua alta integridade. O Senhor o honrou, o Senhor o levantou, porque o Senhor era com ele. Eu clamo a Ti que o Senhor traga a nós arrependimento e mudança, que a Tua palavra faça isso, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Encorajo você a continuar lendo a Bíblia, lendo a palavra e chegar até o final. Eu creio que a sua vida não será mais a mesma. Deus abençoe, tudo novo para você.